Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmão. Deus abençoe. Se os irmãos quiserem abrindo a vossa Bíblia para adiantar, vamos entrar aqui na palavra. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o verso 10, vamos estar lendo. E com alegria estou nessa oportunidade para glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus seja louvado e exaltado, pois toda honra, toda glória é para Ele, por Ele, e são todas as coisas. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 9 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, e morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Verso 4. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Verso 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Verso 7. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens ao pobre. Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Verso 9. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Versículo 10 por fim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eleve os pensamentos até o céu comigo. Aleluia, porque é necessário a gente orar, pedindo discernimento do nosso Deus. Claro que a gente busca em jejum e oração, mas eu sempre gosto de orar antes da palavra, para que interceder, para que esta palavra venha penetrar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, poderoso Pai, aqui estou, meu Deus, nesta oportunidade. Meu Deus, desde já eu apresento ao Senhor quão pequeno eu sou. Ó Deus, mas eu sei o quão grandioso o Senhor é. Ó Deus, eu sei que eu não posso edificar ninguém, mas a Tua palavra pode, Senhor. Eu sei que eu não posso libertar, ó Deus, mas a Tua palavra pode. Porque é o Senhor quem convence, meu Deus, do pecado. É o Senhor quem convence, meu Deus, da justiça e do juízo, meu Deus. E é, Senhor, sobre a Tua direção que eu estou aqui neste momento. Ó Deus, que não lembrem do pregador, mas desta mensagem, Senhor, que foi ministrada, meu Deus, que venha gerar, meu Pai, frutos na vida desse irmão, que venha ser, meu Deus, para a edificação da Tua igreja, edificação, meu Pai, desse irmão e dessa irmã, meu Pai, que está vendo esta live, ó Deus. Assim eu oro e assim eu te agradeço, meu Pai. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Então especifiquei um tema aqui para essa palavra, qual dei o tema chamado ao arrependimento, que nos diz a palavra no versículo 1 que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade de Jericó. Ali morava um homem rico que se chamava Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, ele era cobrador de impostos, e ali aquele homem vivia e ele extorquia as pessoas. Resumidamente falando, mais para que você entenda, ele roubava das pessoas, ele cobrava um valor a mais nos seus impostos para o seu benefício, para que ele se tornasse cada vez mais rico. Ele naquela vida dele de extorquir as pessoas, conjecturando quanto dinheiro ele já teria juntado, quantos bens materiais já havia adquirido, vivia uma vida rica, vivia uma vida abençoada. Tudo que ele poderia comer, ele quisesse, ele tinha ali nas suas mãos, porque ele era de bastante condição, porque o publicano ele ganhava bem, e além dele ter um salário bom, ele ainda roubava das pessoas, ele ainda extorquia as pessoas, pegando mais do que deveria. Aleluia, glória a Deus. Então, mesmo assim, Zaqueu, um dia na sua vida, ele ouviu falar de Jesus. E quem sabe você do outro lado aí está ouvindo falar de Jesus e está sentindo algo no seu coração. Zaqueu se moveu por conhecer o Senhor Jesus.
bateu nele uma curiosidade, bateu nele o interesse de saber quem era esse mestre. E nos diz a palavra no versículo 3, que ele estava tentando ver o Senhor Jesus, só que ele não podia, por causa da sua baixa estatura, por causa da multidão que ele tinha. Glória a Deus, por causa daquela multidão. E ali a multidão podia impedir Zaqueu de ver quem era o mestre, pela sua baixa estatura, mas nos diz que ele subiu numa figueira brava. Então correu adiante, no versículo 4, correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava, para ver Jesus que passava por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhou para cima, e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso pousar na tua casa. Glória a Deus, eu e você um dia, nós fomos enxergados por Jesus. Glória a Deus, quando nós estávamos no lamaçal do pecado, quando nós estávamos praticando a iniquidade, que é o pecado não confessado, que é o pecado que não tem arrependimento. Então, quando nós não conhecíamos a palavra, não conhecíamos o mestre, um dia o Senhor nos viu, e ali o Senhor, talvez no culto, talvez em um louvor, em algum lugar, o Senhor falou contigo. O Senhor despertou o desejo no seu coração de conhecer a palavra, despertou o desejo no seu coração de se encontrar com Ele, porque Ele despertou no coração de Zaqueu o desejo de ter um encontro. Mas, aleluia! Mas o mais interessante, eu quero te dizer aqui, porque Zaqueu, ele decidiu não somente se encontrar com o Senhor Jesus e amanhã esquecer dele. Ele decidiu se encontrar com Jesus para não ter somente um encontro, mas uma caminhada. E assim é na nossa vida. Jesus, ele não nos chama para só um encontro. Jesus, ele não nos chama para ir num culto fervoroso, um culto abençoado, ouvir uma palavra abençoada, sentir a presença dele nos louvores. Mas ele não nos chama somente para aquele momento. No outro dia, quando surgem os problemas da vida, a dificuldade, nós se prostrar. O Senhor Jesus, ele está conosco. Muitas vezes o crente, ele quebra a aliança, mas Deus, ele não quebra a aliança conosco. Lá em Isaías capítulo 54, versículo 10, diz assim a palavra: ainda que os montes se movam, ainda que as colinas desapareçam, o meu amor por vocês permanecerá, e a bênção da minha aliança jamais será quebrada. Assim diz o Senhor. E o Senhor, ele não quebra a aliança. O Senhor é fiel conosco, e quando nós deixamos de ser fiel ao Senhor, infelizmente não vamos ter mais o agir de Deus na nossa vida. Por isso é importante o cristão não estar decidido somente se encontrar com Jesus um dia, ou um ano, ou um mês, mas o segredo é permanecer. Porque o Salmo 125 nos diz também que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar ao teu coração. Zaqueu teve um encontro com Jesus, mas ele não teve só um encontro, nos diz a palavra. Mas para frente ele se arrepende dos seus pecados. E o homem, o que significa arrepender? Significa deixar de fazer o que era pecado diante de Deus. Pecado é aquilo que separa o homem de Deus. Então, se Zaqueu roubava, ele não vai roubar mais agora. O homem que extorquia agora não vai extorquir mais. O homem que enganava não vai enganar mais. E assim foi na minha vida, assim foi na sua vida. Talvez a pessoa que bebia, quando ela conhece o Senhor Jesus, decide entregar a sua vida, aceita Ele como seu único suficiente Salvador, porque o Senhor Jesus chamou Zaqueu do jeito que ele estava, pecador mesmo. O Senhor nos chama pecador mesmo, sujo mesmo, mas Ele não chama nós para permanecer no erro, não. Ele chama nós para mudar as nossas vestes sujas em vestes brancas, em vestes limpas, alvas como a neve. O Senhor nos tira da imundície do pecado, não é para nós permanecer ou voltar para Ele, mas é para mudar, porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele gera mudança de vida. Ele gera mudança de vida. Glória a Deus, aleluias. Então, Zaqueu aqui é chamado ao arrependimento, e eu e você um dia fomos. Mas aqui, como Zaqueu, que nós não possa ter somente um encontro passageiro, um encontro de meses, anos, mas uma vida completa. Que nós estejamos como as 10 virgens prudentes, que estavam ali esperando o noivo, e não como as insensatas, que no momento que elas vacilaram, o noivo voltou. E aí, eu quero te dizer, eu e você temos que andar preparado. Temos que andar cada vez com aliança firme com o nosso Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, é que eu e você se salve. Jesus, ele não morreu numa cruz para eu e você beber cachaça. Jesus, ele não morreu numa cruz para nós viver no vício, na pornografia. Mas ele se entregou naquela cruz para que eu e você pudesse herdar a salvação. Glória a Deus.
A vontade de Deus é que nós se salve. Se você ainda não sabe, eu quero te dizer, o maior milagre hoje se chama salvação de almas. Porque quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Já pensou os anjos glorificando? Porque uma alma se arrependeu. E quão preciosa, a palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então alegra o coração de Deus. Eu e você está firme na presença, está com a nossa casa alicerçada sobre a rocha. Glória a Deus. Então Zaqueu, ele se arrepende dos seus pecados. Então assim é na nossa vida. A pessoa que bebia, quando ela conhece e entrega a vida para o Senhor Jesus, ela não vai ter mais aquela vida de bebedice. A pessoa que estava na pornografia, ela vai deixar aquilo. Resumindo, todo tipo de pecado a pessoa vai deixar. Querido, nós pecamos, nós moramos numa carne. Não estou dizendo aqui que eu e você somos santarrões, mas a diferença do homem e da mulher que está na presença de Deus é que quando ele peca, ele se arrepende. É que quando ele peca, ele pede perdão. Lembra daquela mulher que ia ser apedrejada? Jesus disse assim, que aquele que não tiver erro, atire a primeira pedra. E ninguém foi capaz de atirar a primeira pedra. Mas não estou aqui trazendo só uma palavra de consolo para a sua vida, mas de exortação. Porque depois, quando todos vão, Jesus exorta aquela mulher dizendo, ele fala para ela assim, os seus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. Então, se eu e você tropeçou nesse dia, nesse pecado, que amanhã nós possamos não tropeçar mais. Esse é o que o homem de Deus e a mulher de Deus, o cristão, tem que fazer. Se nós erramos em uma área, quando nós se arrepender e pedir perdão, vamos fazer de tudo para não pecar contra o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele primeiro vê Zaqueu. Jesus chama Zaqueu para o arrependimento, porque ele diz assim no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, desce depressa. Eu imagino que Jesus olha para aquela figueira, vê ele lá em cima e diz, desce depressa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, irmão José, Zaqueu, desce logo e aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Aproveita a oportunidade de se arrepender e me buscar. Jesus estava praticamente se convidando a entrar na vida de Zaqueu. E Zaqueu aceita esse convite. E quantas pessoas o Senhor Jesus tem batido na porta do coração hoje? Porque diz lá em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Já pensou o Senhor Jesus entrando na tua casa, na tua vida? E assim, quanto o Senhor tem falado a vidas hoje e não tem aberto a porta? A porta é o nosso coração, mas o Senhor Jesus, ele não é intruso como o inimigo. O inimigo, ele quer arrombar, quer destruir a vida do cristão. Mas o Senhor Jesus, ele toca de uma forma especial na nossa vida, para que a gente abra o coração, para que ele entre e mude a nossa vida. Como ele mudou a vida de Zaqueu, aleluia. No versículo 6 diz assim que Zaqueu desceu depressa, o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Então a multidão, ela começa a criticar o Senhor Jesus porque ele entrou na casa de um pecador. E hoje não é diferente. Principalmente os jovens, quando começam a ir para a igreja, quando se arrepende, quando aceita o Senhor Jesus, a maioria dos seus colegas, e vou dizer colega porque amigos são poucos, irmão. Amigo é aquele que se alegra porque você se rendeu aos pés de Jesus. Mas a multidão já começa a falar lá o crentinho. Olha lá, aquele lá bebia, fazia isso, cometia tal vício. Aquele lá adulterava, agora é crente, é o crentinho. Querido, não dê atenção para isso, mas dê crédito para a palavra de Deus, porque Jesus não olhou o pecado de Zaqueu, mas Jesus disse para ele, hoje chegou salvação na tua casa. Então se hoje você aceitou essa salvação, se hoje você aceitou o Senhor Jesus, permaneça, porque vai valer a pena. Glória a Deus, nós temos muitos sonhos almejados aqui, mas o principal que nós temos que almejar é a nossa salvação. Talvez você pague aluguel, talvez você tenha um sonho da casa própria, mas eu quero te dizer, se você não conseguir realizar esse sonho aqui, Deus é fiel para realizar. Mas se nós não conseguir realizar, nós possamos ter a nossa moradia no céu. Glória a Deus, a nossa morada no céu vai estar preparada, se nós permanecer em Cristo. Glória a Deus, essa é a vontade de Jesus. Então a multidão se levanta para criticar aquele homem entrando na casa de um pecador. Então muitos criticam a gente quando a gente aceita o Senhor Jesus. Quem está do lado de fora não entende.
E assim nós temos que viver novidade de vida. Não importa que surja as críticas, não importa que surja as pedradas, mas importa é que nós se levante cada dia, continue confessando o Senhor como Jesus, se arrependendo e tendo uma vida de compromisso com Deus. Aleluia, porque o verdadeiro arrependimento, ele gera perdão. E o que é característica de uma pessoa que está arrependida é tentar reparar o seu erro. Porque Zaqueu, ele vai dizer aqui no versículo 8, vai dizer assim para o mestre: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então olha aqui a atitude de Zaqueu. O homem que roubava, o homem que enganava, agora ele diz para o Senhor Jesus: tudo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então arrependimento no seu coração gera uma atitude de tentar reparar o seu erro. E assim é a vida do cristão hoje. Nós temos que se arrepender, e como mostramos para Deus o nosso arrependimento, é tentando reparar o nosso erro, é confessando para o Senhor o nosso pecado: Senhor, eu pequei nesta área, me perdoa. É jejuando, é orando, é clamando ao Senhor, é esperando com paciência, como diz no Salmo 40, que diz que esperamos com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E assim Deus é fiel para ouvir, e assim Deus é fiel para perdoar. Mas nós temos que entender que é tempo que Jesus ainda é o nosso advogado, mas vai chegar um tempo que ele vai ser juiz. Vai chegar um tempo que ele vai ser juiz, e nós escolhemos se nós nos dobramos agora para o arrependimento, se nós nos dobramos agora para a salvação, ou se nós dobramos depois para o juízo. Então nós precisamos nos dobrar agora, precisamos buscar ao Senhor. O dia mais importante, sabe qual é o nome desse dia? Se chama hoje. É dia de estar perto de Deus, é dia de cada vez mais se alicerçar na palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E como eu e você vamos adquirir fé? Vamos adquirir se nós não ouvir a palavra de Deus, se nós não cultuar, se nós não ter uma vida de compromisso com o Senhor. Então Zaqueu decide ter uma vida de compromisso com o Senhor. Ele decide abandonar o seu pecado. Agora eu não vou mais roubar, agora eu não vou mais defraudar, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então que eu e você possa ser pessoas que realmente tentam reparar o erro diante de Deus, porque se nós verdadeiramente se arrepender, verdadeiramente vai chegar o perdão do Senhor para a nossa vida. Quero dizer aqui rapidamente, o salmista Davi no Salmo 51, se você puder, leia esse salmo todo. O salmista Davi, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O salmista Davi no Salmo 51, ele se encontra numa situação de adultério, mas ele se arrepende do pecado. E eu quero te dizer, o pecado ele não impede as consequências do pecado. Aquele pecado vai gerar uma consequência na vida de Davi. A família dele vai ser toda abalada. Mas não vou entrar nessa história para não ficar tão longo. Mas passando por essa história de Davi, ele mesmo tendo a consequência do seu pecado, ele decidiu se arrepender. Ele decidiu confessar para o Senhor o seu pecado. Quero pedir para minha esposa ler lá em Salmo 51, versículo 3 até o versículo 5. Glória a Deus. As minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Glória para a Deus. Que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aleluia. Glória a Deus. Então o salmista Davi estava na situação de adultério, mas ele confessa para o Senhor: Senhor, somente contra ti eu pequei. Somente contra ti eu pequei, mas agora eu estou arrependido. Ele diz mais na frente, ele diz: não aparta de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Então Davi, ele se arrepende. Lê o versículo 10 e 11. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua Aleluia, presença, Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Davi pecou, mas ele se arrepende. E o que é característica, como eu disse, de uma pessoa que se arrepende é tentar reparar o seu erro. Glória a Deus, mas na frente ainda ele vai dizer, no versículo 16, lê para os irmãos, no versículo 16 e 17, para que esta palavra você entenda melhor ainda. Glória a Deus. Porque te não comprases em sacrifícios. Aleluia, meu senão Deus. eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos.
Os sacrifícios Aleluia, para meu Deus Deus. são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, Aleluia. não desprezarás, ó Deus. Em outras palavras, Davi estava arrependido. E Davi confessa para o Senhor o seu pecado. Mas ele diz: Senhor, eu não tenho sacrifício aqui para resolver isso. Mas o que resolve que o Senhor nos perdoe é o arrependimento. É reconhecer a nossa situação de pecador, de carecedor da misericórdia, de carecedor da graça de Deus. Aleluias, glória a Deus. Então ele estava dizendo: tu não se compraz em sacrifício, ou seja, Davi fazer algo por alguém não ia resolver a pendência dele com Deus. Mas o que resolveria a pendência com Deus, Davi bateu no peito e disse: Senhor, eu estou aqui, um coração quebrantado e contrito diante da tua presença. Eu estou aqui arrependido. Então temos que ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Fazer sacrifício não ia resolver a situação de Davi, mas se arrepender verdadeiramente, sim. Então Davi tem uma atitude de reparar o seu erro, como Zaqueu teve. Glória a Deus, e que nós possamos ser essas pessoas hoje, querido. Que nós possamos ser essas pessoas. Glória a Deus, no versículo 9, Jesus diz assim: então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Então o Senhor Jesus, ele nos chama do jeito que nós estávamos, na situação de pecador, na situação de pessoas que cometem aquele erro. Mas quando nós, como Zaqueu, conhecemos o Senhor Jesus e decidimos ter Ele na nossa casa, Jesus entra na nossa casa, Jesus entra na nossa vida, como foi cantado aqui no hino: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas diz assim: mexe com a minha estrutura. Aí quando Deus mexe na estrutura, irmão José, aí não é fácil. Tem muita gente que quer desistir. Aí a gente canta: mexe na minha estrutura. Cantar é fácil, porque a vontade de Deus, ela não é como a nossa. Muitas vezes o nosso querer não é como o querer de Deus. Muitas vezes a gente pede uma bênção para o Senhor e ela não chega. Muitas vezes, talvez você pede um carro, uma casa, determinado bem, ou também algo espiritual, mas Deus não te entrega nesse dia. E talvez você fica frustrado. Mas eu quero dizer para você que tudo há um tempo. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então muitas vezes a vontade de Deus não é como a nossa. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então muitas vezes a vontade de Deus, ela não vai nos agradar, mas é necessário, querido, porque o Pai, ele corrige a quem ama. O Pai corrige o Filho a quem ele ama. Imagina o nosso Deus, ele não vai nos corrigir. Então a palavra de exortação não é para você se entristecer, mas é para você mudar a sua vida, como Zaqueu mudou, como aquela mulher que eu citei, que ia tomar as pedradas, que adulterou, é para mudar a vida. O arrependimento é para que eu e você permaneça na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido, e o Senhor nos encontrou. Era como ovelha desgarrada, mas o Senhor Jesus nos chamou e disse: vem para o meu rebanho. O Senhor Jesus bateu no nosso coração, como diz lá em Apocalipse 3:20, e nós abrimos o nosso coração para Ele. E assim Zaqueu abriu o seu coração, Zaqueu mudou a sua vida, Zaqueu continuou permanecendo, não no erro, mas permanecendo na presença de Deus. Glória a Deus. E assim tem que ser eu e você. Que esta palavra hoje possa ter dito algo ao teu coração, possa ter fortalecido a tua fé e ter te motivado a não ter só um encontro com o Senhor Jesus, mas totalmente uma caminhada que agrade a Deus, totalmente uma caminhada, ainda que no fim da vida, se a pessoa se arrepender, ela tem perdão de Deus, o arrependimento verdadeiro. Lembra quando Jesus foi crucificado, e ali havia um homem do lado direito e um homem do lado esquerdo, 2 ladrões também sendo crucificados, a morte de cruz. E um deles diz para o Senhor Jesus: o Senhor não é o Filho de Deus, o Senhor não é rei, por que o Senhor não desce daí, salva o Senhor mesmo, salva nós e salva você mesmo? Ele zombou do Senhor Jesus. Mas o homem que estava do outro lado, ele se arrependeu dos seus pecados naquela cruz, porque ele olha para o Senhor Jesus firmemente nos seus olhos. Eu imagino o Senhor Jesus olhando para ele e ele dizendo: lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O homem estava no seu último suspiro, mas ele clama ao Senhor Jesus, e todo aquele que clama ao Senhor tem resposta. Jesus olha para ele firmemente e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então há tempo, como eu disse, há tempo de se chegar perto do Senhor.
O melhor dia se chama hoje. Que nós possa cada dia se achegar perto do Senhor, ter Ele na nossa vida, na nossa casa, porque Ele está conosco não só para o encontro, mas uma caminhada para sempre, uma caminhada eterna, no qual quando nós sair dessa vida, nós vamos se levantar em novas vestes, vamos se levantar transfigurado, e vai lá ter um lugar onde vai ter glória. A riqueza que a gente almeja aqui na terra, lá nós vamos pisar nela. A Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro e de cristais, e vai ter todo o tempo. Lá não tem sol para clarear, não. Lá o que clareia é a glória do Senhor. E é isso que nós temos que almejar. É almejar esse lugar, esse descanso, esse lugar de descanso. A salvação é pela graça. O que é a graça? É o favor imerecido. É pela graça, mas nela não é barato. Glória a Deus. Nós temos que buscar, temos que viver uma vida de santidade, uma vida de leitura bíblica. Sempre falo, o Mauro brinca comigo, irmão da minha igreja, irmãos. Fala que é vitamina BO, que é Bíblia e oração. E é verdade. O Maurão tá aí, Deus abençoe, meu irmão. Eu sempre compartilho com o Mauro e para mim o Mauro sempre foi um espelho, um homem de Deus. Trabalhava com ele na Vimac, contando esse rápido testemunho, lá no antiga Vitória Materiais, e foi profetizado várias vezes que eu ia ministrar a palavra. Eu sempre fui uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha dificuldade para falar. E eu tenho evoluído muito, isso não é mérito meu, mas é totalmente do Senhor. E eu sempre me perguntava como isso ia acontecer. E o Mauro sempre falava da palavra de Deus para mim. Ele sempre me motivava. E eu via ele como um espelho. E eu via ele como um espelho. É como aquela música que diz que nós somos espelho, que reflete a imagem do Senhor. E o servo e a serva de Deus é assim. Nós temos que refletir a imagem do Senhor. Para quando as pessoas que estão no mundo do pecado hoje, como nós um dia estávamos, olhar para nós e falar: aquele lá é um servo de Deus. Aquela pessoa te pedir uma oração e você ir lá orar com prazer, com alegria. Então, independentemente de qualquer chamado, todo chamado é para a glória de Deus. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida do irmão Mauro, que ele foi uma peça muito fundamental na minha vida, no meu ministério, e até hoje tem sido para mim um amigo, um grande irmão. Que Deus abençoe a vida do irmão Mauro, Deus continue abençoando a vida do irmão José. Amém? Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Então, como nós cantamos aqui no hino de Zaqueu, que fala, mexe com a minha estrutura. Então, tem hora que Deus vai mexer com a nossa estrutura, irmão. Vai abalar, mas não vai cair, não. Fica firme. Fica firme na presença de Deus, porque Ele vai te honrar. Tem palavra que vai abalar nós mesmos. Tem palavra que vai ser confronto mesmo. O Evangelho é confronto mesmo, é mudança de vida, é novidade de vida. Então, como eu e você vai se arrepender dos pecados, se nós não der ouvido à palavra de Deus, se nós se zangar com a palavra de Deus. Com certeza tem pessoas que não vão receber, mas tem pessoas que vão receber. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida e através da minha vida. Que Deus seja glorificado, que esta palavra tenha dito algo poderoso ao teu coração, edificado a tua vida. Então, que nós sejamos pessoas que estão dispostas a não só se encontrar com Jesus num culto, a não somente ir para a igreja, se alegrar ou sentir a emoção, porque a presença de Deus não é emoção, mas a presença de Deus é mudança de vida. A presença de Deus é transformar a tristeza em alegria. E como eu vou ficar triste, ficar alegre no culto, e no outro dia de manhã cedo eu já estou triste, reclamando, murmurando. Então, que nós possamos ser as pessoas que não somente têm um encontro, mas uma caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida do irmão, da irmã que está vendo esse vídeo. Que esta palavra possa ter edificado a tua vida. Glorifico a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade. Que o nome dele seja glorificado. Continue sendo glorificado através da vida de cada irmão. Que Deus continue abençoando a vida do irmão José, um homem de Deus. Que Deus continue fortificando esse momento que ele tem aqui, porque não é fácil se dedicar todo dia. E ele tem aqui se dedicado nesse trabalho, nesta obra, para que eu e você possa ouvir a palavra de Deus, para que alguém do outro lado aí possa ouvir a palavra de Deus e ser semeado. E assim eu agradeço por esta oportunidade. Que Deus abençoe todos no nome do Senhor Jesus.